Neste sábado, dia 22 de agosto, o 24º ciclo de palestras do Quinto Seu vai trazer o palestrante Henrique Fernandes para falar sobre o tema "É possível sentir paz na dificuldade?". Como vocês já sabem, este ano o ciclo de palestras tem como tema central o que é viver em paz e está sendo realizado totalmente de forma online. Não percam, é no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no YouTube do Quinto Seu. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muito carinho que nós nos reunimos a vocês no dia de hoje, atendendo um convite que foi feito pela Beth Procópio. Esse convite chegou de uma forma tão fraterna, tão afetuosa, que nós nos sentimos imediatamente acolhida num grupo que não tivemos ainda a oportunidade de conhecer. Nós fizemos uma tentativa de aproximação, buscando a fachada do centro da internet, observando a sua rua, fizemos um giro de 360 graus, tentando alguma conexão com os companheiros, porque nesses tempos de gravações, em que nós nem interagimos, tá? Como nas lives, nós temos usado o recurso de imaginar o salão da reunião, mentalizar os trabalhadores da casa que conhecemos, aqueles frequentadores mais assíduos que estamos acostumados a encontrar quando nos encontramos nos diferentes grupos. Então, esta gravação está sendo particularmente desafiadora porque nem podemos usar esse recurso. Nós estamos tentando uma vinculação. No entanto, nós estudamos com os espíritos que os vínculos efetivos são aqueles que nós estabelecemos pelo nosso pensamento e, sobretudo, pelas vibrações do nosso coração. Então, recebam, companheiros, companheiras, o nosso abraço fraterno, o nosso desejo de que em breve nós possamos nos conhecer, possamos estar juntos presencialmente para estreitarmos esses vínculos que hoje se iniciam, se Deus assim permitir. Nós tivemos a possibilidade de escolher o tema. E não por acaso, resolvemos tratar das relações familiares. A convivência em família é uma das experiências mais desafiadoras que nós enfrentamos aqui na Terra. Nesses tempos de pandemia, nós estamos vivendo desafios adicionais, seja pelo afastamento imposto de pessoas que nos são muito caras, dos nossos amores, os nossos afetos, os nossos familiares queridos, que precisam se manter à distância, por hora, seja porque estamos sendo chamados a uma convivência mais íntima, mais cotidiana, mais intensa, podemos dizer, com criaturas com as quais não nos afinizamos tanto assim. Aqueles que são obstáculos no nosso modo de compreender a uma vida mais tranquila, porque eles se constituem para nós em dificuldades cotidianas. Nós temos a doutrina dos espíritos como o consolador prometido por Jesus. Então, nela encontramos muitas informações, muitos conhecimentos que nos ajudam a compreender por que isso ocorre, por que a convivência em família é tão desafiadora. E mais do que isso, e melhor do que isso, nós encontramos muitos recursos para nos ajudar a vencer as dificuldades dessa convivência, compreendendo por que estamos reunidos a algumas criaturas e não a outras, porque nascemos em determinada coletividade e como nós poderemos sair da existência corporal quando retornarmos ao mundo dos espíritos, tendo aproveitado esse desafio para o nosso crescimento, favorecendo o crescimento daqueles que fizeram a jornada terrena conosco. Esse assunto foi tratado inicialmente logo na primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Como nós não conhecemos o grupo, também não temos ocasião de perguntar, nós vamos considerar que possa haver
alguém que esteja iniciando os seus estudos na doutrina espírita. Então, vamos fazer uma rápida caracterização deste livro primeiro da doutrina. Kardec reuniu na obra um número muito expressivo de perguntas, 1018 para alguns, 1019 para outros, dependendo aí da forma como elas foram contadas, né? Na versão original de Kardec, pulou-se o número e depois esse número foi acrescido. Então, nós temos muitas perguntas que foram dirigidas ao mundo espiritual sobre temas variados, e essas perguntas foram catalogadas por Kardec, separadas tematicamente em 4 partes. A terceira obra do livro se dedica ao estudo das leis morais. Kardec dialogou com os espíritos e perguntou se as leis que regem a vida moral também fazem parte da lei divina. Se o relacionamento entre as criaturas também está sendo regido por um conjunto de leis criadas por Deus. Os espíritos esclareceram a Kardec que existe apenas uma única lei, a lei natural ou a lei divina. Essa lei, para ser estudada, para ser compreendida, pode ser dividida em 2 partes, por uma questão de limitação nossa. Para conhecer, nós precisamos analisar, segmentar, separar. Então, existem leis que regem o funcionamento do mundo material. São as leis físicas, de que trata a ciência terrena. A física, a química, a biologia, todas aquelas que se referem ao conhecimento do mundo físico, do mundo natural. E existem leis que regem a vida de relação, a relação dos homens com Deus, a relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com o outro, com os outros. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos vai cuidar do que se refere a esse conjunto de leis da nossa vida de relação. Kardec pergunta ao mundo espiritual se pode ser dividida essa lei. Para nossa compreensão, Kardec é um cientista, é um estudioso, muito meticuloso. Então, para melhor compreendermos essas leis morais, Kardec fez uma proposta de separação inspirada no Decálogo de Moisés, nos 10 Mandamentos de Moisés, e apresentou o mundo espiritual. Os espíritos disseram que a gente pode usar qualquer classificação, isso é uma questão nossa. Se facilita o nosso conhecimento, não há problema nenhum. Então, Kardec dividiu a lei moral, a lei divina, naquilo que se refere ao seu aspecto moral, em 10 partes. E no capítulo 7 do livro, ele estuda a lei de sociedade. Neste capítulo, Kardec pergunta aos espíritos se a vida em sociedade faz parte da natureza ou se ela é fruto da educação, dos costumes, da cultura. Por que nós nos organizamos socialmente? Porque esse é um princípio da vida humana, da natureza humana, faz parte, é o impulso natural do homem, essa busca pela vida em sociedade, ou isso é fruto de aprendizagem e, historicamente, o homem se constituiu assim? O que os espíritos responderam é que o homem é um ser social. Eles lembram que Deus não teria dado ao homem a fala, a linguagem, nós não teríamos desenvolvido a linguagem se não houvesse um objetivo de interação. Essa pergunta de Kardec tem um contexto muito pertinente no campo dos estudos científicos. As ciências, tanto do ponto de vista da biologia, da psicologia, da sociologia, da antropologia e outras ciências, estão buscando até hoje compreender, e também no campo da filosofia, o que existe no homem que faz parte da sua condição de espécie, que é herdado geneticamente, que é do nosso instinto, como na vida dos animais, e o que no homem é fruto de aprendizado, é fruto da cultura, é criação do próprio homem. Já há aí um equívoco conceitual, que conforme nós vamos amadurecendo os nossos estudos espíritas, nós vamos percebendo. Nós nos habituamos a pensar o homem fora da natureza. Homem versus natureza. Porque nós não percebemos ainda
que o homem faz parte da natureza. Essa é a primeira resposta dos espíritos. A lei de sociedade é uma lei da natureza. Nós não estamos fora da natureza, nós fazemos parte dela. E essa nossa compreensão que separa o homem da natureza tem trazido muitos prejuízos para a vida humana, para a vida planetária. Nós aprendemos a olhar a natureza como se ela fosse colocada à disposição dos homens para o seu uso. No nosso caso, para o abuso. Nós aprendemos a ver a natureza como recurso, como se tudo existisse para nos servir na natureza. Nós não nos sentimos parte desse todo. Por isso, não percebemos que todas as vezes que ferimos os outros seres da criação, nós estamos ferindo a nós mesmos. Nós não percebemos que essa forma predatória de lidar com o planeta, arrancando os minerais do solo, sem critério, cada vez para atender a projetos mais ambiciosos, cada vez para tornar a nossa vida mais sofisticada do ponto de vista material, nós trazemos um prejuízo para o coletivo planetário, para toda a cadeia de seres que foi criada por Deus. Alguns espíritos avançaram na evolução e compreenderam essa integração. São Francisco de Assis chamava o sol de irmão, a lua de irmã. Ele se coloca na mesma condição que uma pedra, que o sol, que a lua, porque ele entende que cada elemento faz parte de um sistema divino em que tudo funciona harmoniosamente. Nós tivemos oportunidade de ler recentemente uma biografia de São Francisco e tomamos conhecimento de que no momento da plantação, quando se tiravam as ervas daninhas do meio das hortaliças, ele pedia aos companheiros franciscanos que aquelas ervas retiradas fossem replantadas em outra terra. Porque se elas foram criadas por Deus, elas também tinham direito à vida. Se elas foram criadas por Deus, elas tinham uma função. Nada é criado inutilmente. Então, essa visão que alguns chamam holística, essa visão que nos integra, vai sendo compreendida por espíritos mais avançados. No livro O Porquê da Vida, Leon Denis escreve Harmonia do Universo. Leon Denis percebeu como nós fazemos parte de um sistema que está para muito além da Terra, porque a Terra também está integrada a um sistema outro de planetas, de orbes, de diferentes elementos que estão no espaço, que circulam, se movimentam no espaço. Então, nós fazemos parte dessa rede monumental, extraordinária, criada por Deus. Mas nós ainda fazemos essa oposição, homem-natureza. Os espíritos disseram, o homem é um ser social. Esse impulso que nos impele a convivência é da nossa condição humana. E isso tem um objetivo. Isso adianta o processo evolutivo. Nós não conseguimos nos desenvolver como seres espirituais em todas as nossas potencialidades ao mesmo tempo. Então, há um ganho no nosso desenvolvimento espiritual. Nós chegamos a este mundo para nos desenvolvermos espiritualmente. E o aprendizado de um é compartilhado com o aprendizado do outro. Nós não podemos aprender tudo ao mesmo tempo. Então, esses diferentes saberes acumulados pela experiência, pelo desenvolvimento do intelecto, da parte de um, de outro, vai sendo compartilhado. E nós vamos avançando coletivamente. O progresso de cada um avança no progresso da coletividade. O progresso da coletividade impulsiona o progresso de cada um. É por isso que vivemos na natureza. E os laços de família? Os espíritos dizem que os laços de família estreitam, apertam esses vínculos sociais. Eu costumo brincar dizendo que eles estreitam a tal ponto que às vezes nos estrangulam, nos sufocam, porque essa convivência muito estreita
atende a princípios que têm por objetivo a nossa promoção como seres espirituais. Mas como criaturas imperfeitas, nós vamos nos enfrentando, nos espetando, os nossos espinhos vão se esbarrando, tornando essa experiência muito desafiadora. Nós vamos buscar compreender, então, com o Espiritismo, como se formam esses vínculos, por que eles são tão desafiadores. Primeiro, nós vamos ver como a questão foi tratada nesta primeira obra, em que contexto Kardec aborda os laços de família. Compreendendo que nós fazemos parte de uma coletividade, Kardec parte de uma pergunta que estava sendo discutida e continua sendo discutida até hoje. Os vínculos de família são naturais, então, se a lei de sociedade, em geral, é uma lei da natureza, viver em família é também produto dessa lei natural, dessa lei divina, faz parte da lei divina? Ou nós criamos exigências sociais, porque para alguns a família é uma imposição cultural, segundo alguns, ideológica, como um mecanismo de controle do Estado, da Igreja sobre os indivíduos. Alguns entendem que a defesa da manutenção dos vínculos de família tem a ver com instrumentos de controle do Estado e da Igreja sobre os indivíduos. Isso não seria um processo natural. Em que eles se baseiam para fazer essa argumentação? Na vida dos animais. Entre os animais, tão logo um ser ganhe autonomia para a sobrevivência, cessam os vínculos de família, aquele grupamento se desfaz. Então, a mãe é responsável por cuidar dos filhotes até que eles tenham independência na sobrevivência. Então, logo eles estejam prontos para sobreviver, os vínculos são desfeitos. Nós tivemos a oportunidade de assistir a um desses programas que tratam da vida animal, em certa ocasião, e vimos uma cena muito interessante. Um pequeno antílope acabava de nascer, ele ainda estava envolvido na placenta, a mãe ia lambendo a placenta e ele foi buscando imediatamente as mamas, as tetas, para se alimentar. A mãe não deixou, ela ia batendo com a pata dela nas patinhas dele, até que ele conseguisse se aprumar, ficar de quatro, ficar de pé sobre as quatro patas. No início dá uma peninha, porque parece que ela está sendo hostil com ele, impedindo-o de mamar. Ela vai empurrando, e parece que aquela é uma cena hostil. Mas na sequência das imagens, a gente vê que ela só antecipava a chegada de um predador. Talvez pelo olfato, talvez pela audição, ela foi capaz de perceber que a sua cria estava em risco. Então, ela queria garantir que ele tivesse chance de sobreviver. E a cena é muito interessante porque, em poucos minutos, ele se apruma, ele identifica a presença do predador e foge para a nossa alegria, né? E quando a gente assiste a esses programas, em geral, a nossa tendência é essa, né? Proteger os filhotes, a gente tem pena da presa. Nós não compreendemos ainda a complexidade desses processos. Para quem quiser estudar essa questão, vale uma consulta ao livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 3, que trata da origem do bem e do mal. Há uma seção que aborda a destruição dos seres vivos uns pelos outros. É um texto muito interessante, que nos ajuda a compreender a harmonia desse princípio, que pode nos parecer, né, tão agressivo e tão contrário à bondade divina. Porque alguém, para sobreviver, precisa destruir alguém. É um texto muito bem escrito, muito bem fundamentado, de Kardec. Então, precisamos pensar sobre essa questão, né? Então, alguns argumentam, entre os animais não é assim? Quando a presa está pronta, ela não, quando a cria, a prole está pronta, não se dissolvem os vínculos? Porque entre os humanos esses vínculos precisam se manter. Então, os espíritos fazem uma argumentação retórica, inclusive, né? Devolvendo a pergunta: por que a gente quer se comparar com os animais?
A vida do homem é uma vida diferente da vida dos animais. Os animais têm uma vida intelectual. Parece estranho, porque a gente aprendeu a pensar no ser humano como ser racional, né? Como se os animais fossem desprovidos de intelecto. Também no mesmo capítulo da Gênese, estudando o instinto e a inteligência, nós vamos ver que o instinto já é uma manifestação rudimentar de inteligência. Durante o estágio do ser espiritual pela animalidade, né, o princípio espiritual simples e ignorante vai se desenvolvendo nas diferentes esferas dos seres vivos, nessa escala dos seres vivos, e no período animal nós vamos desenvolvendo os rudimentos da nossa inteligência. A diferença é que a inteligência do homem é uma inteligência consciente, a aquisição da consciência, a razão, que é essa inteligência que raciocina, que pondera, que analisa, isso nos distingue dos outros animais. Só que essa aquisição nos faz ingressar numa outra ordem de desenvolvimento, que é a da vida moral. Essa os animais não têm. Os animais não têm vida moral. É por isso que eles não vivem drama de consciência. É por isso que um predador não fica em dúvida se ele deve ou não se alimentar da presa. Como é que a mãe vai se sentir? Ele vai pegar justamente um filhotinho. Aquela mãe vai sofrer. Ele não tem vida moral. Ele age pelo instinto. Nós, humanos, temos que continuar o desenvolvimento intelectual, mas agora aprendendo a distinguir cada vez mais o bem do mal, compreendendo o bem como aquilo que está conforme a lei divina, é aquilo que traz felicidade para nós, para os outros, uma felicidade que não está no mundo material, mas que é fruto do nosso desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento das nossas virtudes, do mal, que é o nosso estado de ignorância. São as nossas ações que trazem prejuízos para nós mesmos, para os outros, que trazem infelicidade, que nos privam da satisfação, da paz, da consciência tranquila. Então, nesse estágio de desenvolvimento em que nós nos encontramos como humanos, há uma função nesse prolongamento da vida da infância. Nenhum animal precisa de tanto tempo na convivência com os seus pais, como os seres humanos. E isso não é casual, é porque nós temos vinculações naquele grupo. Adiante, esse assunto vai retornar na obra que desenvolve a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas leis que Kardec estudou na terceira parte do Livro dos Espíritos serão aprofundadas, desenvolvidas na terceira obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita, né? Então, nesse livro, Kardec vai tratar primeiro, logo no iniciozinho, no capítulo 4, quando fala da reencarnação, o capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, ele vai falar da reencarnação como algo que nos permite manter vivos os laços de família, porque muitos argumentavam, e alguns ainda argumentam, que a ideia da reencarnação destrói os laços de família, porque se eu posso nascer hoje irmão, mas amanhã eu não sou mais, se eu posso nascer em outro grupo, o que será feito dos vínculos de família? E Kardec argumenta que a reencarnação fortalece os laços de família, porque há uma frase dele que nós queremos ler aqui, que fala dos verdadeiros laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, família, para Kardec, é aquilo que se estabelece pela vinculação de afinidade, de parceria, de afeição. A ideia tradicional apresentada pela Igreja de um destino definitivo, irrevogável depois dessa morte, no céu ou no inferno, é que pode separar efetivamente as criaturas, porque você pode amar imensamente um amado, né, um ser seu, um ente querido, mas se o seu destino for um e o destino dele for outro, vocês estarão separados para sempre. Mas a ideia da reencarnação estabelece
que mesmo que haja separações provisórias, os vínculos da afeição genuína, verdadeira, se manterão para além dessa vida. E adiante, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, honrar pai e mãe em algumas traduções, que é o capítulo 14 do Evangelho, esse assunto retornará e Kardec estudará a parentela corporal e a parentela espiritual, fazendo uma distinção entre esses laços que são dados pela consanguinidade e os laços verdadeiros do espírito. Algumas vezes há uma equivalência, há uma correspondência, outras vezes não. Muitas vezes nós vamos encontrar no lar, pelos vínculos do sangue, essas afeições, esses nossos grandes amores. Outras vezes nós vamos encontrar ali desafetos, para reajustes, inimigos até. E por que a lei divina nos põe vinculados pelo sangue a esses adversários? É uma punição, é um castigo, é um karma, como alguns dizem? Não. Quando nós gostamos, amamos verdadeiramente alguém, nós vamos buscar esse alguém instintivamente. Pela afinidade, pelas leis de afinidade, pelas leis do magnetismo, nós vamos buscando aqueles que têm afinidade de gostos, de aptidões, de tal modo que algumas vezes nós dizemos amigos que são mais irmãos que irmãos de sangue. São aquelas parcerias que nós vamos criando no ambiente de trabalho, na vida social, que vamos encontrar às vezes pelo casamento. Há pessoas que se casam e têm uma vinculação muito maior com a vida do cônjuge, com a família do cônjuge, do que com a sua própria família de origem. É aquilo que nós vamos buscar espontaneamente, pelo vínculo do coração. Mas um desafeto, um adversário, uma alma com quem não temos muitas afinidades, nós não vamos buscar espontaneamente. E quando nós precisamos acertar alguns ponteiros, desfazer nódoas que ficaram, marcas que deixamos negativas nos outros e marcas negativas que foram deixadas em nós, nós precisamos desfazer essas nódoas, resgatar os vínculos que foram perdidos, muitas vezes na traição, no engano, no abandono. Victor Hugo dizia que o ódio é o amor que enlouqueceu. Muitas vezes nós observamos nas nossas reuniões de desobsessão a verdade dessa frase, não é? Quantas relações de perseguição, de ódio, de vingança são estabelecidas a partir de grandes amores. Pessoas que confiaram em alguém e viram esse amor traído, que se sentiram feridas. E por isso, então, odeiam agora e perseguem agora. Então, é preciso resgatar aquele vínculo que se perdeu. Mas nós não vamos fazer isso espontaneamente. Porque magneticamente nós estamos marcados por esse mal-estar, energeticamente. Então, nós vamos ter um movimento de repulsa. Nasceremos, então, vinculados pela consanguinidade para uma convivência forçada. Com que objetivo? Desfazer, desatar esses nós. Então, essa é a explicação. Essa explicação precisa ter uma ressonância. O conhecimento espírita é um conhecimento que liberta, porque ilumina a consciência. Nós temos convivência com espíritas desde a infância. Nós nascemos em berço espírita, frequentamos a evangelização na casa espírita, né? São mais de 50 anos bebendo da água do espiritismo. Então, ouvimos muitos espíritas falando. E nos discursos, observamos muitas vezes essa referência à família como um local da dificuldade, a referência a companheiros, companheiras com quem é muito difícil conviver. E no discurso dos espíritas, aparece inclusive a palavra karma, que não é uma palavra do repertório espírita, é da tradição oriental, né?
essa palavra é tomada para se referir a essas relações, e parece que o espírita fica contando o tempo. Parece que basta suportar aquela situação durante um tanto de anos na vida terrena, que aí sim haveremos de ficar livres dessa convivência. É só aguentar. Enquanto o tempo passa, nós vamos desenvolvendo rotas de fuga do lar. Nós temos uma vida hoje que nos chama muito para fora de casa, pelo mundo do trabalho, pelas relações sociais. Nós hoje temos muitos eventos sociais. Nós temos uma vida acadêmica para muitas pessoas, é a terceira jornada de muitas pessoas que trabalham, que têm que cuidar das obrigações domésticas e ainda dos seus estudos. Esses chamamentos diferentes vão nos fazendo sair da convivência no lar. Então, nós desenvolvemos uma certa zona de conforto. Por isso tem sido difícil conviver na pandemia, porque nós não tivemos, num primeiro momento, uma saída. Nós fomos chamados a ficar em casa com o cônjuge, dividindo a vida de verdade com o cônjuge. Nós fomos chamados a ficar com os filhos. O que há de famílias desesperadas com as suas crianças em casa, porque nós fomos saindo da convivência dos filhos de tal modo que eles viraram estranhos. Nós temos ouvido coisas que nunca imaginamos que haveríamos de ouvir um dia. Para quem tem medo de envelhecer, fica o recado: envelhecer tem boas coisas. Tá? Nós vamos fazendo análises ao longo do tempo, vamos tendo a possibilidade de fazer aquilo que os pesquisadores chamam de estudos longitudinais, né? Estudos que se dão num determinado período de tempo. Então, os pais, por exemplo, da minha geração, os meus pais e a geração dos meus pais, não tinham muitas dúvidas de como se educar um filho, com todos os problemas. Ninguém está dizendo que aquele modelo de educação era bom, que não havia algo a ser ajustado, mas eles sabiam que era seu dever cuidar dos seus filhos e cuidavam dos seus filhos do jeito como eles achavam que eles deviam cuidar. O jeito que eles aprenderam com seus pais, que também aprenderam com seus pais. Mas de um tempo para cá, os pais parecem ter perdido os seus filhos no meio do caminho. Então, ouvimos, né? Nós nos aposentamos ano passado e tivemos mais de 30 anos, 33 anos dedicados à educação de crianças, né? No exercício do magistério. Fomos ouvindo as famílias ao longo desse tempo. Então, nós fomos ao longo do tempo ouvindo famílias que nos diziam: eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei o que fazer com a minha filha. Ouvimos, por exemplo, pais que nós chamávamos para conversar e dizíamos: olha, o comportamento da sua criança tem sido assim, 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 assim. E aí o pai faz a sua justificativa: realmente eu não estou dando atenção, eu não estou me dedicando ao meu filho, estou muito ausente de casa, mas eu vou resolver isso, eu vou levar ao psicólogo. E de nós termos de ponderar que nenhum psicólogo vai substituir o pai. Nós estamos falando do pai especificamente porque neste caso era um pai, um homem, de fato, que foi à escola dialogar conosco e que estava surpreso com coisas que a sua filha de 10 anos estava fazendo, e ele já não fazia ideia. Vimos muitos pais que se sentiram surpreendidos com conteúdos que os seus filhos tinham nos celulares, por exemplo, que a gente via na escola, chamava a família para conversar. Pais que desconheciam os seus filhos, que estão tão ausentes da vida familiar. E essa ausência, meus irmãos, minhas irmãs, não é uma ausência física necessariamente. Porque nós arrumamos agora nos dispositivos eletrônicos um jeito de estarmos fora de casa. No início da pandemia, nós víamos muita gente nas redes reclamando de tédio. O que eu vou fazer agora? Vou arrumar minhas gavetas, vou arrumar toda a minha casa. Um monte de gente fazendo memezinho
de pessoas que estariam fazendo penteados nos gatos, vestindo os periquitos. Não foi assim que circulou? Para preencher o tempo. Alguns meses depois, nós já temos visto uma ansiedade enorme de pessoas que não conseguem acompanhar todos os eventos, as lives, as palestras, inclusive as espíritas, porque num primeiro momento estava tudo fechado. Então éramos nós no ambiente da família. E de repente nós nos vimos com possibilidades tecnológicas. Então agora nós estamos sofrendo, não só porque estamos perdendo a reunião na nossa casa espírita, mas nós estamos perdendo o encontro virtual que está acontecendo lá na Federativa do Mato Grosso, da Bahia, no Paraná, no Sul, todos os encontros, as palestras, nós estamos perdendo as lives, os shows, os diferentes shows, toda a programação virtual, todas as séries. Então, nós estamos encontrando mecanismos, de novo, para fugir dessa convivência com os nossos familiares. Nós tomamos conhecimento por companheiros de profissão, de pais que estão buscando as escolas privadas, perguntando se elas não podem funcionar fim de semana, porque a família trabalha de segunda a sexta. Então, no fim de semana está muito cansado, os pais querem passear, viajar, descansar. Então, nós estamos nos retirando da convivência da vida familiar. Uma vida cheia de eventos, cada vez a gente inventa mais eventos, né? A gente tem um mercado de consumo que precisa sobreviver produzindo bens materiais e nos estimulando a consumi-los. Então, aquelas datas tradicionais são poucas. Agora nós temos eventos, antes a gente tinha o chá de bebê, agora tem revelação, né? Do sexo do bebê, tem um evento, e aí a gente tem também o mêsversário, que todo mês a gente tem que criar um evento. Por que a gente está criando tanta coisa? Que necessidade é essa nossa de criar tanta coisa e tanto compromisso? Aquilo que Joana chama de aturdimento da ação, nós vamos fazendo, e ficamos com a sensação de que nunca estamos contemplados, plenos, né? Vamos usar os nossos minutos finais para fazer essa reflexão com vocês, que serve naturalmente a nós que apresentamos o estudo. Por que a convivência com os outros é tão desafiadora? Nós até escrevemos uma pergunta, temos voltado a ela, né? Que imperfeições nossas são evidenciadas na convivência com o outro? Por que a convivência com as pessoas está tão difícil? Que conteúdo o outro apresenta que nos mobiliza intimamente? Os psicólogos têm nos ajudado muito a compreender. Não por acaso, Joana de Ângeles escreveu uma obra chamada Série Psicológica através do Divaldo Pereira Franco, através da sua mediunidade. Aquilo que nos incomoda no outro espelha uma dificuldade que é nossa. E nós não estamos vinculados a essas criaturas só para contar tempo. Tem gente dizendo assim, eu estou aturando que quando isso aqui acabar, eu estou livre, noutra encarnação. Se não fizermos a reconciliação, o encontro de almas, desatando os nós haveremos de retornar ao mesmo cenário, com as mesmas personagens, porque nós não estamos aqui para ser castigados, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. E é o resgate do vínculo que nos faz o crescimento, que gera mudança no outro, gera mudança em nós. Crescimento para o outro, crescimento para nós. Nós vamos terminar com essa pergunta: de que nós estamos fugindo? Por que nós estamos fugindo? Vamos olhar para nós mesmos, buscar recursos que o mundo tem hoje, uma oferta enorme de recursos de ordem espiritual, de ordem psicológica, de ordem medicamentosa, quando nós precisamos, para nos ajudar a vencer as dificuldades do caminho. E a doutrina espírita é essa lente que amplia as nossas possibilidades. Companheiros, uma alegria muito grande estar com vocês. Espero muito sinceramente que o nosso encontro seja breve e que os seus corações se encontrem inundados de paz. Que Jesus nos abençoe.